Bom dia, irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Quero agradecer mais uma vez ao irmão Cícero pelo convite para estar aqui nessa igreja. Já tive algumas vezes aqui, sou quase da casa, como o irmão falou, né? É muito bom estar aqui. A gente percebe a igreja com poucas pessoas, né? Mas como o irmão falou que há pouco, eu acho não, tenho certeza, que cada um tem que buscar o seu reavivamento, buscar a presença de Deus, né? Nós, como filhos de Deus, podemos orar por eles, né? Para que o Espírito Santo possa tocar no coração deles e essa igreja possa encher como era lá embaixo, né? Na casa do irmão Carlos, né? Eu me lembro muito bem, era muito grande, muitas pessoas lá. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer mais uma pequena oração a Deus. Pode ficar aí como estão mesmo. Nosso bondoso Deus, com alegria em nossos corações, ó Deus, nós mais uma vez entramos na Sua presença através de nossas orações. Agora, Pai, que a Sua palavra está aberta, que o nosso coração também possa estar, Deus, aberto para o entendimento daquilo que o Senhor tem para dizer para nós. E como bons ouvintes, também possamos ser praticantes dela. Abençoa cada pessoa que está chegando aqui essa manhã, assim como esse humilde pregador, Pai, que o Senhor possa mover o Espírito Santo e a palavra possa edificar a igreja e todos que aqui estão. Fica conosco, obrigado por seu santo sábado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos uma promessa de Deus, a qual nós estamos aguardando, né? E a Bíblia fala de um homem chamado Simeão. Simeão, ele havia recebido uma revelação do Espírito Santo de que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo do Senhor, sem ver o Cristo de Deus. Queria convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 2, é onde a gente vai encontrar essa passagem falando sobre Simeão. Vamos, Lucas capítulo 2, vamos ler aí a partir do verso 25. O verso 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós vamos dar uma parada aqui nesse primeiro verso, porque aqui é importante entender algumas coisas aqui. A Bíblia diz que havia um homem em Jerusalém, o nome dele era Simeão. Todo nome na Bíblia há um significado. Nenhum nome da Bíblia deixa de ter um significado. E o nome Simeão, o significado dele é Deus escuta. Que nome maravilhoso, né? Você ter um nome onde a simbologia do nome Deus escuta. E o primeiro verso que nós lemos ainda continua dizendo que ele esperava a consolação, ele esperava o Messias. Ele havia recebido uma revelação do Espírito Santo de que o Messias ia nascer e de que ele, embora velho, ele não passaria pela morte sem que essa promessa se cumprisse na vida dele, porque era o Espírito Santo que havia revelado a ele. Não era um homem qualquer, era o próprio Espírito. Então, Simeão aguardava expectante por esse momento. Interessante que nós também temos uma promessa, a mesma promessa, de contemplar com nossos olhos o Filho do Senhor, o Cristo do Senhor. O texto diz que ele passou uma vida aguardando pela promessa. Nós não temos uma vida aguardando pela promessa. Eu costumo dizer que nós aguardamos a volta de Jesus do dia que nós nos convertemos em diante. Eu aguardo a promessa de Jesus, a vida de Jesus há 12 anos, que foi o tempo que eu aceitei, foi o tempo que eu me converti. Então, mas o texto diz que Simeão aguardava uma vida toda. E o verso 26 continua dizendo: o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo Senhor.
está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão, ele reconhece aquela criança como sendo o Filho de Deus, como sendo o Messias prometido. Nós temos a mesma promessa, nós temos a mesma garantia. Porém, foi falado aqui na escola sabatina. Nós ouvimos aqui alguns comentários da própria lição, onde fala de como nós estamos hoje, qual é a nossa condição hoje, se a promessa que cumpriu-se em Simeão cumprisse em nós. A promessa de que nós vamos ver o Filho de Deus despontar nas nuvens do céu, em grande glória, com grande poder, com grande clamor, como diz a palavra, com trombetas tocando. Se isso acontecesse agora, qual é a minha condição perante esse Cristo? Qual é a sua condição perante esse Cristo? Em Mateus 24, ali no verso 14, se eu não me engano, a Bíblia diz que Jesus está ali mencionando eventos que ocorreriam antes da consumação das coisas, antes da volta dele, antes que esse mundo seja purificado, transformado, renovado, antes que tudo se acabe. Jesus em Mateus 24 diz: e este evangelho do reino, esse evangelho eterno será pregado a todo reino, língua, nação, povo e língua, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Ele diz que este evangelho, o evangelho eterno, este que nós temos em nossa mão, o evangelho de Cristo, ele seria pregado a toda língua, tribo, nação e povo. E somente depois disso viria o fim. Quando nós vemos que para cada momento do mundo que nós estamos vivendo hoje, há uma verdade presente. Isso desde os tempos bíblicos. Quando nós vamos para Gênesis e nós temos ali tudo que ocorreu ainda dentro do Éden, quando o casal santo, Adão e Eva, tinham sido colocados ali por Deus. Qual era a mensagem recorrente dentro do Éden? Qual era a mensagem principal que tinha dentro do Éden para Adão e Eva? Não coma do fruto que está no meio do jardim. Pode comer de todos, mas aquela árvore que está no meio do jardim, não toque nela. Essa é a mensagem recorrente dentro do Éden. Para cada tempo, para cada momento, Deus tem a sua mensagem. Para o tempo de Adão e Eva, a mensagem era: não coma do fruto. Nos tempos de diluviano, qual era a mensagem recorrente? Deus mandará chuva, e chuva de tal forma que vai cobrir toda a terra, e nada ficará vivo. Então, Deus dá uma ordem para Noé: construa uma arca, e ali todos aqueles que entrarem na arca, estes serão livres do grande dilúvio. Qual era a mensagem recorrente para o povo antediluviano? Deus enviará água, mas água de tal forma que nada ficará vivo, a menos aqueles que entrarem na arca. E aí Deus dá toda aquela ordem para Noé, para que os animais entrassem, para que os filhos deles entrassem, para que ele entrasse, mas o povo não deu ouvido para essa mensagem. A Bíblia diz que Noé ficou por 120 anos pregando. A mensagem recorrente durou 120 anos. Noé anunciando que Deus destruiria todos. Ninguém acreditou. Ninguém confiou na mensagem que era recorrente para aqueles dias. No tempo do cativeiro babilônico, no ano 731, qual era a mensagem recorrente ali? Olha, vocês serão cativos, vocês serão presos, serão escravizados, serão levados para o Egito, e lá vocês sofrerão por 400 anos. Essa era a mensagem que chegou para eles. Vocês serão escravizados, serão maltratados. Qual é a mensagem que nós temos hoje? Qual é a mensagem recorrente agora para nós, em 2023? Qual mensagem nós temos? Eu quero convidá-los a irmos para o livro de Apocalipse, no capítulo 14, versos 6.
Apocalipse 14, no verso 6. Aqui nós vemos a primeira voz, ou a primeira mensagem, das 3 mensagens angélicas. Aqui nós conseguimos ver a primeira, que diz: vi outro anjo pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se sentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes das águas. Qual é a mensagem recorrente para os nossos dias? Está aqui no capítulo 14, as 3 mensagens angélicas. Nós acabamos de ler a primeira dela, e aqui diz: temei a Deus, dai glória a Deus. A quem é Deus? Deus é aquele que criou todas as coisas, criou o céu, terra, mar, fonte de água, tudo que há no mundo. A primeira mensagem angélica, ela diz: temei a Deus. Mas temer a Deus é muito diferente do que alguns podem imaginar. Temer a Deus é fazer a vontade de Deus. Temer a Deus é levar a sério a mensagem recorrente para os nossos dias. Nos tempos lá do Éden, a mensagem era: não coma do fruto, o homem comeu. No tempo de Noé, do dilúvio, a mensagem era: Deus enviará água, e a água de tal forma que vai cobrir toda a terra. E muitos morrerão, todos morrerão, com exceção aqueles que deram ouvido a mensagem. Muitos não deram ouvido, muitos morreram. Salvou-se apenas 8 pessoas. A mensagem Deus tem desde que Deus criou o mundo. Deus tem sempre uma mensagem presente, uma mensagem de salvação, uma mensagem de orientação, de perdão, de misericórdia. Mas tempo após tempo o homem não tem dado ouvido a essa mensagem. E agora a mensagem para nós: tema a Deus, dê glória a Deus. Quem é esse Deus? É o mesmo que criou o céu, terra, mar, fonte da água, tudo que nele há. E quando nós vemos essa primeira mensagem, ela está totalmente ligada à lei de Deus, mais especificamente ao 4º mandamento. Quando Deus ao terminar, ao descansar no 7º dia, e ali fala que Deus criou os céus, terra, mar e tudo que há nele. O 4º mandamento, esse anjo da primeira mensagem, ele descreve quem é Deus, da mesma forma que está na lei de Deus, no 4º mandamento, mais especificamente, que lá desde Deus, lembra que a gente sabe para justificar, porque Deus fez, quem faz cria, quem cria é criador. Então Deus criou todas as coisas, céu, terra e mar. E o anjo da primeira mensagem, o anjo fala: tema esse Deus, ame esse Deus, dê glória a esse Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. E a segunda mensagem continua: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações o vinho da fúria e da sua prostituição. O segundo anjo agora anuncia a destruição dessa Babilônia, a Babilônia que nós estamos vivendo, o mundo corrompido, o mundo onde o errado virou certo e o certo virou errado, o mundo onde as pessoas têm muito tempo para muitas coisas, mas não tem tempo para a palavra do Senhor. Ouve-se muitas vozes no mundo, há muitas vozes no mundo, e uma dessas vozes é a voz de Deus, mas é a menos ouvida. E aí o segundo anjo diz: caiu a Babilônia, vai cair essa Babilônia, isso vai ter fim, e o reinado de Cristo vai se posicionar eternamente. E a terceira mensagem continua dizendo: seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, e ele dizia em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Interessante que aqui fala da ira. Quando nós vamos no capítulo 6 de Apocalipse, nós também vemos ali falando da ira do Cordeiro. Capítulo 6, no verso
16 e 17 diz assim, aqui é uma referência a quando Jesus volta, aqueles que não deram ouvido à mensagem, aqueles que ignoraram a mensagem recorrente, ignoraram a mensagem presente de que Jesus vai voltar e dará a cada um segundo a sua paga, segundo a cada um merece. E o verso 16, essas pessoas que não deram ouvido a mensagem recorrente para os nossos dias, diz assim, e disseram aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, para escondermos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Interessante que o verso 6, capítulo 6, verso 17 de Apocalipse, fala da ira do Cordeiro. Mas quando nós falamos do Cordeiro, quando nós lemos na Bíblia o Cordeiro, qual é a imagem que vem na nossa cabeça? Um ser doce, um ser tranquilo, um ser perdoador, um ser amável, um ser que não tem como irar-se, mas aqui diz que o Cordeiro está irado e que o Cordeiro dará a cada um. E o verso 17 diz, porque chegou o grande dia da ira dele, e quem poderá suster-se? Há uma pergunta feita. O verso 6 diz que o Cordeiro está irado e que o Cordeiro agora vai trazer a sua justiça sobre a Babilônia que estabeleceu nesse mundo. E o verso 17 diz, quem poderá suster-se? Quem poderá aguentar a ira do Cordeiro? Aqueles que estão preparados, aqueles que estiverem preparados para isso. Porque não há outra forma de você suportar a ira do Cordeiro, se não você estiver preparado. Quando nós vemos o capítulo 7 do Apocalipse, viu outro anjo subir da nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que nos serve todo o povo de Deus. Aqui está aqueles que vão aguentar. Quem poderá suster-se? O Cordeiro está irado. Quem poderá suster-se? A pergunta é feita em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 7 responde, aquele que estiver selado por Deus, aquele que estiver o caráter de Deus, o caráter de Cristo refletido nele. Somente esses serão, suportarão todo o evento que irá acontecer quando Jesus despontar nas nuvens do céu, com grande glória, com grande clamor de trombeta. E a pergunta que é feita no capítulo 6, quem poderá aguentar? Quem poderá suster-se? Agora nós devemos trazer isso para nós. A mensagem é recorrente para os nossos dias. Tempo após tempo, as mensagens recorrentes foram ignoradas. E muitas pessoas perderam suas vidas por causa disso. Muitas pessoas perderam a salvação por causa disso. E agora a mensagem é para mim e é para você. Tema a Deus, dê glória a Deus. E ele continua dizendo, quem poderá suster-se? Quem poderá suportar a ira do Cordeiro? Somente aquele que estiver selado, responde Apocalipse capítulo 7. Amados, eu tenho dado para algumas igrejas, inclusive a igreja que eu frequento, que é a igreja do Eucalipto. As igrejas estão realmente vazias. Estão cada dia mais vazias. Igrejas que alguns anos atrás eu visitei, fui pregar lá e encontrava lá a igreja se tendo que colocar cadeiras para completar os bancos, porque não cabia nos bancos. Hoje as igrejas estão com muito poucas pessoas. E aí, inclusive a igreja que eu frequento do Eucalipto, quando eu entrei nessa igreja, quando eu me batizei nessa igreja, as pessoas ficavam em pé ao redor, porque não tinha lugar dentro da igreja. Hoje você vai lá, dá para deitar nos bancos, de tanto lugar que tem. O que está acontecendo? O que está acontecendo com
povo de Deus, com o povo da profecia, que tem tempo após tempo. Eu tenho 12 anos que eu estou na igreja. Há tantas pessoas que não estão mais, que estavam quando eu entrei e não estão mais. Será que desacreditaram na mensagem? Será que desapegaram de Deus? Como diz a palavra do Senhor no livro de Jeremias, que pecado vocês viram em Deus para se afastar, para sair da presença de Deus. A Bíblia diz que o Deus é um ser santo, e Ele pede que nós sejamos santos como Ele é santo. E somente sendo santo como Deus é santo, nós podemos receber o selo, e ao ser selado, suportar a ira do Cordeiro. A Bíblia não diz que nós estaremos livres da ira do Cordeiro. O Cordeiro irá irar-se sim, porém quando nós estamos selados, ainda que a dificuldade venha, ainda que as turbulências venham, ainda que a perseguição chegue, ainda que tudo pareça contra você, se você estiver selado, você suportará, você aguentará, porque há uma esperança no teu coração de um lugar melhor, de um segundo Éden. E a Bíblia diz em 2 Pedro que o segundo Éden será ainda muito mais bonito, muito melhor do que o primeiro. A pergunta é: estamos nós dispostos a renunciar os prazeres mundanos, as coisas que o mundo oferece, para dedicar tempo a Deus, para fazer com aquela promessa de Jesus em Mateus 24, e esse evangelho será revelado a todo reino, língua, povo, nação e língua, e então virá o fim. E eu e você, como foi falado também na escola sabatina, somos os responsáveis por isso. Pregar aqui dentro da igreja é muito fácil, falar das coisas de Deus aqui dentro é muito fácil, lá fora é que é difícil, porque aqui os irmãos professam a mesma fé que eu, é fácil falar, mas lá fora não, lá fora as pessoas pensam diferente, lá fora as pessoas não querem saber de Deus, é lá que é difícil pregar, e é lá que Deus quer que eu e você vá. Estamos dispostos a fazer com que esse evangelho cresça, esse evangelho ande. A Bíblia de Jesus disse que esse evangelho será pregado, não necessariamente aceito. Há muitos que vão recusar, há muitos que não vão querer, mas a nossa missão é levar a palavra. Aceitar ou não aceitar, isso não é eu, não é você que vamos fazer, é o Espírito Santo que fará. A pessoa vai tomar a sua decisão movido pelo Espírito Santo. A nossa missão é apenas fale, apenas pregue, e então o Espírito Santo fará a obra. Nós estamos vivendo tempos bastante complicados, bastante difíceis. Simeão, ele passou uma vida aguardando uma promessa. Simeão não desistiu, ele começou ainda jovem a receber essa promessa do Espírito Santo, de que ele não passaria pela morte sem ver o Cristo de Deus, e ele passou uma vida crendo nisso, ele passou uma vida acreditando na promessa, confiando em Deus, no Espírito Santo. Mas para nós muitas vezes é difícil fazer isso. A gente vai e fica aguardando Jesus, e vai pregando que Jesus está às portas, Jesus não vem, e essa promessa parece que vai saindo do nosso coração. A nossa vida espiritual, ela é uma gangorra, ela é feita de altos e baixos, e quando ela está embaixo nós precisamos se cuidar, porque quando está embaixo que você pode desviar, que você pode sair. A nossa vida deve ser uma vida de oração, para que nós possamos suportar as dificuldades que o mundo coloca diante de nós. Há tantas coisas. Eu recebi essa semana passada, eu estava saindo, eu e minha esposa saímos para ir para a igreja, o meu irmão veio até mim e falou: olha, vocês estão indo para a igreja? Sim, estamos indo para a igreja. Ele falou: ore pelo Guilherme. Eu falei: quem é Guilherme? Guilherme é o filho do meu cunhado. Ele foi levado para a UTI, ele está designado nos médicos, a tal ponto de que a família do Guilherme, eles estavam procurando, fazendo um levantamento em funerárias, para ver qual é o melhor
Guilherme se levantasse, para que Guilherme acordasse, porque ele estava apagado, sem nenhum tipo de reação. Já fazia alguns meses. Então a família começou a procurar nas funerárias preços. E o meu irmão chegou e falou: ore pelo Guilherme. Eu sei que vocês acreditam em Deus. Se eu orar, Deus não me ouve. Foi essas as palavras que ele disse. Mas eu sei que Deus vai ouvir a vocês. E naquele dia eu cheguei na igreja, procurei o primeiro ancião, contei a história para eles. Vamos orar pelo Guilherme. Eu não conheço o Guilherme, eu não sei quem é Guilherme, mas vamos orar por ele. Vamos fazer com que o Guilherme se levantar daquele leito de morte, a fé daquela família possa crescer. E hoje, para a glória de Deus, eu recebi um vídeo do Guilherme. Ele acordou, ele abriu o olho, ele ainda está lá, em situação bastante complicada, mas ele não abria o olho. E foi ontem ele abriu o olho, ele procurava com o olho quem estava falando com ele. Só que o médico disse para a mãe e para o pai do Guilherme: isso é um milagre, porque não havia como o Guilherme despertar. Aí eu fiquei pensando, nós somos tão falhos, tão pecadores, e Deus ouve a nossa oração. Você já imaginou, irmãos, se nós temesse a Deus, dessemos glória a Deus de uma forma muito mais intensa do que nós temos feito? O quanto Deus podia fazer através de você, o quanto Deus podia fazer através de nós, se mesmo com todas as falhas, com todos os erros, quando nós oramos com o coração sincero, Deus ouve. Quanto mais Deus poderia fazer se eu e você se dedicasse um pouco mais a Deus. Eu sei que vocês têm se dedicado, eu também tenho, mas precisa mais, tem que ser mais intenso. Infelizmente, o evangelho hoje ele está fraco. As mensagens que estão vindo para o púlpito da casa de Deus são mensagens que não estão edificando ninguém, são mensagens que não estão trazendo esperança a ninguém. A mensagem recorrente para hoje, para os nossos dias, é: tema a Deus, dê glória a Deus, pregue o evangelho para todas as nações, tribo e língua, para que então Jesus possa voltar. Essa é a mensagem para você, essa é a mensagem para mim. Jesus não está demorando a voltar, Ele está esperando você fazer aquilo que Ele designou a você, Ele está esperando eu fazer aquilo que Ele designou para mim. Sabe por quê? Porque Ele ama você, Ele ama a mim, e Ele não quer vir, e nós, depois de ter tantos anos dentro da igreja, pregando, falando do amor de Deus, nós ficamos para trás a hora que Ele volte. E essas coisas que Deus faz, como essa resposta da oração pelo Guilherme, é para que nós entendamos que Deus está conosco. Ele só está esperando que nós sejamos santos, como nosso Deus é santo. Ser santo para nós não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, porém necessário. Porque sem santidade não há salvação, não há perdão. E quando nós não entendermos que ser santo é se desviar do mal, o mal está ali. A Bíblia fala sobre Jó, homem íntegro, justo, reto, e se desviava do mal. Ele não ia contra o mal. Eu estou com Deus, eu sou adventista do sétimo dia, eu suporto a tentação está ali, então eu vou lá. Não vá. Faça como Jó, se desvie. Se a tentação está ali, vai para cá, desvia, e assim você vai conseguir agradar a Deus. Assim nós não iremos pecar contra Deus, e começamos então a ter uma vida de oração, de busca da palavra, e ao fazer essas coisas, Deus reconhecerá você e eu no céu como seus filhos. A Bíblia diz que só estará no reino de Deus aqueles que tiverem o nome
no livro da vida. Eu e você queremos isso. Nós queremos isso. Há um lindo país esperando por mim. Há um lindo país esperando por você. A sua família, a minha família. Há muitas pessoas na minha família que não se entregaram a Jesus. Há muitas pessoas na minha família que foram adventistas e que não são mais. Então agora, eu e você precisamos pregar. Nós não podemos ir lá em outros países pregar. Pregue onde você está. Pregue na sua vizinhança. Pregue para a sua família principalmente. E assim, nós possamos juntos ter as promessas de Jesus cumprir na minha e na sua vida. De que iremos para um lindo país. E é isso o louvor, irmão, que nós vamos cantar para finalizar a nossa mensagem. Lindo país. Porque é para esse lugar que nós desejamos estar. É nesse lugar que desejamos morar. Um país onde a morte não faça mais parte, o sofrimento não faça mais parte, a mentira não faça mais parte, e somente a luz de Deus seja o nosso guia. Que Deus abençoe a igreja de Pompeia. Amém. Que Deus abençoe a cada pessoa representada aqui e aqueles que não estão aqui, fazem parte desse povo, dessa igreja, e que não estão aqui. Vamos orar para que o Espírito Santo convença eles a voltar, porque o tempo está se acabando e muito em breve a promessa de Cristo cumprirá. Em nome de Jesus. Amém. Qual que é o número? O número, não sei dizer, não é lindo país. Eu não tenho o número do hino. Eu não tenho o número do hino. Sei só o nome dele. Lindo país é final de adventista. Lindo país. Não, foi 471, eu confiei em Deus. Isso mesmo. Essa é a nossa esperança.
conduz, Deus, com alegria em nossos corações, ó Pai, mais uma vez entramos no Santo do Céu através das nossas orações, para dizer, ó Deus, o quanto nós somos necessitados do Senhor, o quanto nós somos dependentes do Senhor, ó Pai. Por favor, Senhor, se nós temos entristecido o Teu Espírito com atitudes, pensamentos, gestos, por favor, ó Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoa, nos purifica, nos limpa de todo mal, de todo pecado. Pai Santo, a Tua palavra que nós estudamos um pouquinho aqui nessa manhã, que fala de um homem chamado Simeão, que aguardou com tanta expectativa a promessa na vida dele, e essa promessa cumpriu, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Por isso, ó Deus, nós também queremos dizer ao Senhor que nós temos a mesma promessa, que nós também estamos aguardando ver o semblante do Cristo do Senhor se despontar nas nuvens do céu. Mas há tantas coisas, Deus, tantas dificuldades que tem trazido, esse mundo tem trazido sobre nós, que muitas vezes nós acabamos, ó Pai, por esquecer dessa promessa. Por favor, Senhor, não permita que essa esperança que excede a todo e qualquer entendimento se afaste de nós. Não permita, ó Deus, que a esperança de contemplar a Tua face, de morar em um novo Éden, não permita, ó Deus, que essa esperança fuja do nosso coração. Permita, ó Deus, que a cada dia nós possamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, para que nós possamos colocar em prática em nossa vida a mensagem recorrente para nossos dias, que é temer ao Senhor, dar glórias ao Senhor, o Senhor que criou céus, terra e fontes de água e tudo que há aqui, Deus. Nos ajude, ó Pai, nos ajude a vivenciar a cada dia essas promessas e jamais se afastar delas. Pai Santo, transforma o nosso coração, transforma em nossa mente. Se há em nós ainda algo que pode fazer separação entre nós e o nosso Deus, por favor, Senhor Jesus, extirpa de nós esse momento, para que nós possamos ser santo como o nosso Deus é santo, e ao sermos santos como o nosso Deus é santo, muitas coisas, ó Deus, acontecerão diferentes na nossa vida. As nossas orações terão poder sobre os nossos queridos que estão enfermos, sobre as pessoas que necessitam de um socorro. Por favor, ó Deus, muda a nossa condição, para que ao nós entrar na Sua presença intercedendo por alguém, que esse alguém possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, pelo bálsamo de cura, e possa ser curado a sua enfermidade. Nós queremos Te agradecer pelo Guilherme, pela Enedir, ó Deus, que está se recuperando de uma cirurgia tão difícil. O Guilherme que acordou depois de tanto tempo desacordado. E aqui, Pai, eu tenho certeza que há pessoas que conhecem pessoas, familiares que estão enfermos, que estão em dificuldade. Em nome de Jesus, ó Deus, eu Te peço sem mérito algum, por favor, derrama Seu bálsamo sobre eles, o bálsamo da cura, o bálsamo do perdão, o bálsamo de que eles possam se levantar dessa leito de enfermidade, possam se sentir aliviados das suas dores, ó Pai, mas muito mais do que a cura física, que a cura espiritual aconteça no Teu povo, que esse bálsamo seja derramado no Seu trono, aqui para o planeta Terra, e todos aqueles que têm buscado a transformação sejam transformados, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, fazemos tudo isso, Pai, sem méritos algum em nós, mas o fazemos nos méritos daquele, e na cruz do Calvário